Eu demorei um pouquinho, atrasei um pouquinho porque estava difícil a internet, né? E eu não tenho muita prática com isso, então foi meio complicadinho. Mas eu queria conversar com vocês hoje sobre mecanismo de saciedade. Se vocês tiverem alguma pergunta, qualquer coisa que queiram me mandar, a gente já vai conversando por aqui. Com relação ao mecanismo de saciedade, a gente podia conversar dele em várias idades, mas eu escolhi hoje para conversar com vocês um pouquinho sobre o mecanismo de saciedade, o controle de saciedade nos bebês. E o que é saciedade, então? Então, saciedade tem a ver com aquela sensação assim de barriguinha cheia, que a gente fica feliz, fica satisfeito quando a gente come. E não aquela sensação de estar explodindo, de barriga cheia, assim, que comeu demais. Então, quando o bebê nasce, o bebê tem a tendência já, no nascer, de procurar o seio, procurar a mama da mãe para mamar. E ele acha a mama e já sai sugando. E quando o bebê é pequenininho assim, ele mama e ninguém fica perguntando quanto tempo tem que mamar, quantos ml ele tá mamando. A gente sabe que o bebê mama e que o bebê tá bem, porque a gente vê que ele tá fazendo xixi, que ele tá fazendo cocô, a gente vê que o bebê tá ganhando peso, quando vai verificar, vai aferir o peso e a altura, que tá crescendo, que tá se desenvolvendo e que tá saudável. E ninguém fica medindo, até porque não tem como medir a quantidade de leite materno, né? E a gente acredita que tá tudo ok, porque o bebê tá bem, né? E aí o que acontece? Daí o bebê cresce, ele fica maior e começa a introdução alimentar de alimentos sólidos. E uma das coisas que eu mais escuto no consultório, quando eu vou conversar sobre a introdução alimentar, quantos gramas eu tenho que dar de comida para o meu bebê, ou quantos ml, ou quantas colheradas, né? E isso é uma coisa muito difícil de dizer. Eu tenho muita dificuldade e normalmente eu acabo dizendo que eu não sei. Eu posso até calcular quanto que cabe na barriguinha de um bebê, no estômago do bebê, mais ou menos o volume que cabe naquela idade, mas eu não tenho como dizer assim, você tem que dar 120 gramas, 150 gramas, não sei, né? E como que a gente tem que fazer isso? Então, a gente tem que respeitar aquele mesmo controle de saciedade que o bebê tem quando ele tá mamando no seio, que ele mama, às vezes tem bebês que mamam 5 minutos, 10 minutos, meia hora, 1 hora e ficam satisfeitos e tá tudo bem. A gente tem que respeitar esse mesmo controle de saciedade. Então a gente tem que oferecer a comida e o bebê vai decidir o quanto que ele vai comer, tá? Como que isso funciona, então? Qual é a responsabilidade dos pais? Então, os pais têm a responsabilidade de oferecer os alimentos que sejam adequados, alimentos que sejam bons para aquela idade, que sejam adequados para aquele bebê e numa quantidade que não seja uma quantidade absurda, uma quantidade mais ou menos adequada. E aí a gente vai oferecer a alimentação. Existem 3 tipos de introdução alimentar, mas eu não vou entrar agora em detalhes sobre elas, mas vamos falar da alimentação ou introdução alimentar tradicional, que é aquela que a gente dá com a colher, ou a introdução alimentar participativa, que a gente dá com a colher e dá pedaços também. Então, nessas duas, os pais vão oferecer na colher a comida para o bebê. E aí a gente oferece a quantidade de comida enquanto a criança aceitar. Então, a gente vai com a colher, se a criança abre a boca, se a criança aceita, tu vai dando. No momento que o bebê mostrar sinais de que não quer mais, a gente para. Pode até tentar insistir um pouquinho, dar um tempinho, tenta de novo. E se mesmo assim a criança não quiser mostrar que deu, que já acabou, a gente tem que respeitar essa vontade do bebê. Então tem que dar autonomia para o bebê para definir quanto ele vai comer. Como que a gente vai saber se isso está funcionando ou não? Então, da mesma forma que a gente faz com o leite materno. Então, tu vê se tá fazendo xixi, se tá fazendo cocô e vai também verificar o peso e a altura. Se tá tudo bem, o bebê tá saudável, tá crescendo, não tem por que ficar socando comida na criança, não tem por que ficar insistindo, exagerando nas quantidades que às vezes não tem necessidade. Então, se a gente pegar, por exemplo, 2 adultos, né? Eu sempre dou esse exemplo no consultório. 2 adultos que têm 70 quilos.
Um adulto come um pratão assim gigante e o outro come bem pouquinho. E os dois têm 70 quilos, os dois estão bem. Então a gente tem que respeitar essa questão também de metabolismo, cada um é diferente do outro. Então não tem como ser uma fórmula igual para todo mundo. Vai depender do gasto energético, depende de uma série de fatores. E a gente tem esse controle, né? O nosso cérebro oferece esse controle, que é o controle de saciedade. Se a gente ensinar a criança, né, respeitar essa vontade da criança, provavelmente a gente vai evitar no futuro problemas mais sérios de sobrepeso, de obesidade, porque a criança não vai perder esse controle de quanto comer. E como que esse controle funciona? Então a gente tem um pedacinho no cérebro que é o responsável pela saciedade, por essa sensação assim de que já deu, já comeu o suficiente. E quando a gente começa a mastigar, o nosso corpo começa a enviar mensagens para esse local do cérebro dizendo, olha, tá comendo, tá ficando satisfeito, tá ficando feliz. E aí quando chega no estômago, o alimento, o estômago sofre uma dilatação, ele fica cheinho de comida e é naquele momento que a gente recebe então a mensagem no cérebro dizendo que já deu, já é suficiente, já pode parar de comer. E normalmente isso funciona muito bem. Aí quando que a gente estraga isso? Quando a gente começa a forçar a alimentação. Então, eu resolvo que o meu filho tem que comer mais do que ele comeu naquele momento, né? Então, eu vou lá e forço. Sabe aquela colher perseguidora? Assim, a colher vem, a criança vira o rosto, a colher acompanha e assim vai. Então, esse tipo de coisa a gente tem que evitar. Evitar forçar uma situação. Quando a gente faz isso, de forçar, de obrigar que a criança coma tudo que tem no prato, o que acaba acontecendo é que a criança vai entender assim, bom, eu achei que estava bom, que eu estava satisfeita, que estava feliz com o que eu tinha comido. Mas o meu pai e a minha mãe acham que não é bom, então provavelmente não seja. Então eu tenho que comer mais. E aí a criança vai se acostumando que a saciedade dela não é naquele momento, é um pouco mais. E isso cada vez vai perdendo mais esse controle que a gente nasce com ele e que é para manter o nosso organismo saudável e a gente vai acabar extrapolando e comendo excessivamente. E isso pode gerar no futuro sobrepeso, obesidade, porque a gente perde o controle de saciedade. A gente perde o controle de quando parar de comer, tá? Então isso é muito importante. Então essa colher perseguidora que eu falei a gente tem que evitar. Temos que evitar também aquela história de que tem que raspar o prato, tem que comer tudo, né? Temos que evitar, eu já vi até vídeos na internet, ainda bem que eu nunca vi ao vivo, mas que o pai abria a boca assim para enfiar a colher, né? Já vi outros vídeos que, por exemplo, eles mostravam uma embalagem de chocolate, aí a criança abria a boca e eles colocavam a comida. Então, tem que evitar esse tipo de coisa. Evitar também o hipnotizar, né? Então, assim, pegar a criança, colocar um tablet na frente, ou televisão, ou celular, o que seja, brincar, fazer aviãozinho. Quando a gente faz isso, a criança, ela tá meio hipnotizada, ela nem sabe o que tá acontecendo direito. E aí ela não tá prestando atenção no que ela tá fazendo. Então ela não tá prestando atenção no que ela tá comendo. E isso é muito desagradável, porque a criança não prestando atenção, ela acaba atrapalhando, né, alterando esse mecanismo cerebral de saciedade. Com relação ao raspar o prato, eu lembro da minha infância, que eu morava com a minha avó é italiana, e a minha avó sempre fez muita comida, aquela fartura de comida e comida pesada, um monte de carboidrato. E eu lembro que ela servia os pratos e dizia assim que a gente tinha que comer até o final, porque se a gente não comesse até o final era um pecado, né? Então é uma crença, uma situação cultural. E que ela ainda acrescentava assim, tu não tá comendo, mas quantas pessoas queriam tá comendo essa comida que tu tá deixando no prato? Então, é óbvio que eu não tô dizendo aqui que a gente deve jogar fora a comida, né? Porque realmente existem pessoas que não têm a comida que a gente tem disponível para comer. Mas eu acho que eu tenho uma ideia, assim, né? Uma sugestão boa de saber o quanto colocar no prato da criança. E então, vocês servem uma porção que vocês acham que é adequada para aquela criança e vai oferecendo com a colher ou vai deixando a criança comer com as mãos, dependendo do tipo de alimentação que vocês oferecem. E aí, quando a criança estiver satisfeita, que ela não quiser mais, a gente não força. E aí vocês vão observar o quanto que aquela criança come.
E nas próximas vezes vão servir mais ou menos a quantidade que a criança come. É mais fácil servir, e mais econômico, né? Servir pouquinho. E se notar que a criança quer um pouco mais, servir mais um pouco, do que encher um prato, fazer um super prato e a criança comer só a metade e jogar o resto fora. Então, não é que a gente vá jogar a comida fora, né? É só, na verdade, observar o filho de vocês e tentar ver qual realmente é a quantidade que a criança precisa comer. Essa questão também de raspar o prato tem muito a ver, assim, lá com o homem pré-histórico, quando a gente não tinha comida suficiente, não tinha comida todos os dias. Então, quando eles caçavam, por exemplo, que eles tinham comida naquele dia, comida abundante, eles comiam até explodir, porque eles sabiam que não ia ter comida nos outros dias. Então, comia para fazer uma reserva, né? Uma reserva de gordura, uma reserva energética para os dias que eles não iam ter comida. Hoje em dia isso não acontece mais, né? Pelo menos para a maioria das pessoas, e a gente tem uma fartura de alimentos a preços muito menores do que eram há anos atrás, e claro que nem sempre tão saudáveis, porque são ultraprocessados, muito industrializados, mas esse tipo de alimento é disponível, então a gente não tem necessidade de comer um horror até ficar passando mal, né? E não tem a necessidade de desrespeitar esse controle de saciedade das crianças. E uma coisa que eu acho que é a maior quebra de paradigmas que a gente tem na atualidade é justamente esse respeito que a gente tem que ter pela criança, respeito e autonomia, né? Deixar a criança ter autonomia para decidir quando ela quer comer, quanto que ela quer comer e o que ela quer comer. Mas eu vou explicar. Não é uma bagunça também, né? Então, assim, decidir quando ela quer comer. É óbvio que a gente tem horários e os horários têm que ser respeitados, né? Mais ou menos respeitados. Mas digamos que o Joãozinho não quis comer na hora do almoço. Então, vocês ofereceram a comida, o Joãozinho não quis comer. Muito bem, a gente tira a comida do Joãozinho, né? Ele não quer comer, tira o prato. Qual é a próxima refeição do Joãozinho? O horário da próxima refeição é daqui a 2 horas, 2h30. Então, muito bem. Então, o Joãozinho fica com fome até a próxima refeição. Normalmente, o que acaba acontecendo é que na próxima refeição ele vai comer bem, porque ele vai estar com muita fome. Talvez naquela refeição anterior, no almoço, ele não tivesse, né? E agora ele está com fome. Então, a gente tem que, né, os horários não é uma bagunça, mas respeitar o quando é justamente essa coisa. Ele não tá com fome agora, ele come no próximo horário. A quantidade. A quantidade é aquilo que eu falei anteriormente. Vocês oferecem a comida adequada, saudável, e a criança escolhe o que ela vai comer e a quantidade que ela vai comer. Então, com isso, a criança vai ter autonomia para decidir quando ela quer comer, quanto ela quer comer e o que ela quer comer. Isso normalmente, né, esse respeito à criança vai respeitar o mecanismo de saciedade, esse controle cerebral de saciedade, e com isso vai nos ajudar a evitar no futuro sobrepeso, obesidade, tá? E eu queria acabar com uma frase que eu achei muito legal de um pediatra, acho que tem muito a ver com esse tema, um pediatra espanhol, Carlos González, e ele fala assim, ó, que a responsabilidade dos pais está limitada a oferecer uma variedade de alimentos sadios. Que a responsabilidade de escolher entre a variedade e decidir a quantidade que cada um ingere não é dos pais, mas sim dos filhos. Então, é isso que a gente conversou, né? De quebrar esse paradigma de que tem que ter um volume, não sei quantos gramas, de que tem que comer de tantos em tantas horas, sempre em todas as refeições comer muito, né? A quantidade que os pais acham adequado. E com a questão do bebê escolher, da criança escolher, normalmente tem até alguns estudos que mostram isso, que se a gente coloca os alimentos no prato, a criança vai escolher os alimentos que ela está precisando. Então, a gente não tem que ficar preocupado assim com, e o Pedrinho não tá comendo brócolis. Ele não tá comendo agora, daqui 1 semana, 2 ele vai comer. Ou ele come outro alimento que tem os mesmos nutrientes que aquele ali tinha, que o brócolis tinha. Então, a gente tem que realmente respeitar a criança,
tá? Eu espero ter ajudado. Eu não sei olhar ali o que vocês estão escrevendo, porque para mim é bem difícil tá falando aqui, mas eu vou olhar e vou responder para todo mundo. Se tiver alguma coisa assim que eu acho que é muito importante, faço outra live para falar para todo mundo, tá bom? Beijão, gente. Tchau, tchau.